Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A capacidade de internacionalização do futebol português vai passar muito pela forma como os clubes consigam utilizar de forma eficaz as ferramentas de marketing digital. Nesta edição do Jogo Económico vamos receber um dos maiores especialistas do mundo em marketing digital desportivo e perceber qual é o caminho para aumentar e diversificar fontes de receita. Para já dou as boas-vindas a Jorge Faria de Sousa, Bruno Pires e Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como acontece todas as semanas, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar com alguém que esteve na sombra dos gigantes durante muitos anos, mas vê agora finalmente reconhecida toda a sua qualidade. É Benzema, 1 milhão de euros é quanto o Franco Argelino vai receber por ter ganho a bola de ouro pela primeira vez na sua carreira, um prémio monetário que estava estipulado no contrato do atleta francês com os merengues. Caso levasse para casa o tão desejado troféu individual, o Real Madrid teria que abrir os cordões à bolsa. É o que vai acontecer depois de Benzema, já com 34 anos, ter conquistado de forma meritória, com inteira justiça, a bola de ouro. De salientar que venceu a Liga dos Campeões e o campeonato da época passada, provas nas quais foi o melhor marcador, com 15 e 27 golos respectivamente, ainda a Supertaça também pelo clube da capital espanhola. E Jorge Faria de Sousa, não podíamos deixar de falar naturalmente do Bola de Ouro nesta edição do Jogo Económico, mas é muito interessante que tenhamos sempre visto Karim Benzema como alguém que estava sempre na sombra dos gigantes, nomeadamente de Cristiano Ronaldo, soube esperar pela sua vez, ganhou uma preponderância verdadeiramente incrível naquela que é provavelmente a melhor equipa do mundo, o Real Madrid, neste momento, e aí está o reconhecimento. Sim, boa tarde Zé, cumprimentar também o Nuno e o Bruno. Eu acho que obviamente foi um prémio absolutamente justo. Fez uma época fantástica. Aliás, eu acho que é o coroar de uma carreira extraordinária. Estamos a falar de 33 títulos coletivos. Estamos a falar de um jogador que tem, na última temporada, sobretudo, ficou acima dos 40 golos na época, marcando golos absolutamente decisivos, como sabemos. Ele que é um dos líderes desta atual equipa do Real Madrid. Um Real Madrid que, na minha opinião, mudou a sua política desportiva e olhamos para o aparecimento, ou se quisermos esta lógica de recrutar cada vez talento mais jovem e se calhar olhamos hoje para esta equipa do Real Madrid, muito alicerçada obviamente em jogadores muito experientes como Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, como sabemos, saiu neste verão, mas ainda está Carvajal também. O Courtois, não é? Courtois, que é também muito experiente, mas depois aparecem grandes talentos do futebol mundial, como o Vini Júnior, o Rodrigo, o próprio Tchouaméni, que está a fazer um arranque de temporada extraordinário, Camavinga, Valverde, Camavinga, e portanto estamos a falar se calhar do Real Madrid que se prepara para continuar a reforçar esta equipa com grandes talentos, num contexto onde estes jovens jogadores que referi há pouco crescem ao lado de estrelas como Benzema, Modric, Kroos, etc. Fica mais fácil a sua evolução, com certeza, e se calhar é um projeto para continuar a dominar o futebol europeu. Agora olhamos para o trajeto, para a época absolutamente extraordinária de Benzema. Foi um prémio absolutamente justo, vencendo 3 títulos coletivos, sendo um jogador determinante em todas as competições conquistadas pelo Real Madrid na última temporada. O que não consigo entender é como é que o City acabou por ser considerada a melhor equipa da última época, quando o Real Madrid conquistou praticamente todos os títulos possíveis. Absolutamente surreais. São aquelas vicissitudes das bolas, deste tipo de galas. Bruno, bem-vindo ao Jogo Económico. Queria começar por pedir um comentário naturalmente ao novo Bola de Ouro de 2022, mas gostaria também de ouvir sobre um comentário de José Mourinho a propósito de Benzema, e Mourinho treinou Benzema, treinou também Ronaldo, e o José Mourinho disse que o Benzema, ao contrário de outras estrelas do futebol mundial, não vive obcecado com golos e é um jogador muito mais de equipa do que muitas das estrelas que por aí andam.
Boa tarde, saudar-te a ti, saudar ao Nuno e saudar ao Jorge. Eu acho que essa frase tem claramente um destinatário, não é? Chama-se Cristiano Ronaldo. Faz-me lembrar aquela frase que ele disse há uns anos, que gostava era do Ronaldo, mas o verdadeiro, o original. Em relação a Benzema, eu acho que é uma vitória na Bola de Ouro completamente indiscutível, porque ele fez uma temporada com números a Ronaldo, não é? São 44 golos e 15 assistências, ganhou tudo o que havia para ganhar. Eu aí partilho muito da opinião do Jorge, que não se entende como é que o Manchester City é considerada a equipa do ano. Aliás, eu só posso perceber isso a partir do momento em que a UEFA começa a dar mais enfoque e mais valor à Premier League do que à própria Liga dos Campeões. Se for assim, ok. Eu acho que o Manchester City merece, embora eu acho que não mereça. Em relação ao Benzema... Ainda assim, o City foi eliminado pelo Real Madrid no caminho para a conquista na Champions. Exatamente, mas aquilo que eu estou a dizer é como o City venceu a Premier League, se calhar a UEFA dá mais valor à Premier League do que à sua competição. Em relação ao Benzema, eu lamento apenas uma coisa no meio disto tudo, é que ele se tenha perdido com tanta coisa extra-futebol que inclusivamente o afastou da sua seleção durante muito tempo. Ele não foi a campeão do mundo, ele tinha e tem um talento fora do comum e foi muitas vezes a dama do honor de Cristiano Ronaldo, quando podia ter sido se calhar mais equilibrado os números de um e do outro. Ronaldo teve a sorte de ter encontrado ali um colega que não se importou nada com isso, que foi sempre um jogador de equipa, e aí eu estou claramente de acordo com o José Mourinho. Eu acho que Benzema é o jogador que todos os treinadores eles querem ter. Só para complementar aquilo que dizia o Bruno, só para termos uma ideia, o Benzema não participa numa fase final de uma grande competição, participou, como sabemos, no Europeu 2020, disputado no ano 2021 devido à pandemia, como sabemos. Irá com certeza participar no Mundial, mas desde 2014 que não estava numa fase final de uma grande competição. Portanto, falhou o Europeu 2016, onde a seleção francesa foi à final perdendo com Portugal, como sabemos, e falhou o Mundial 2018, onde foram campeões do mundo. Eu acho que essa é mesmo a grande lacuna de Benzema, é ter conseguido alguma coisa ao serviço da sua seleção, mas por outro lado, os franceses também podem dizer que o Benzema que não fez falta, porque no fundo a França esteve a um passo de ser campeã europeia em 2016 e foi campeã mundial na Rússia. O que eu acho é que Benzema se perdeu muito com coisas extra-futebol que não devia ter perdido. Ele teve algumas acusações, teve situações do foro judicial que eu acho que abalaram ali um bocado da carreira dele. Eu queria dizer só mais uma coisa. Ele tem 34 anos, faz precisamente dentro de 2 meses a 35 anos. Eu acho que os jogadores hoje em dia estão a acabar mais tarde. Nós antes víamos um jogador com 30 anos e víamos que um jogador com 30 anos era velho. Eu acho que não, porque se repararmos, o nosso Ronaldo, tem 37 anos, está abarajado dos 38. Mas se nós nos lembrarmos há 2 ou 3 anos, ele fez grandes jogos e grandes épocas e já estava para lá dos 30 há muito, não é? E eu acho que nós temos que começar a repensar a data de validade dos jogadores, porque hoje há meios e a ciência evoluiu, a medicina desportiva evoluiu e eles estão todos a acabar muito mais tarde. A ternura dos 40 a chegar ao futebol. E não é de 40 que vamos falar no próximo número, Nuno, vamos falar da entrada de um dos maiores fundos de investimento no futebol português. É de percentagens, 21,67% foi quando Qatar Sports Investments adquiriu da SAD do Braga. Trata-se da percentagem que era detida pela Olivet Sportos e foi comprada por um grupo que em 11 anos investiu 1,4 mil milhões de euros no Paris Saint-Germain. Com esta troca de acionistas, que poderá desenvolver-se para um acordo do âmbito esportivo, o Braga passa a ter disponível o músculo financeiro do grupo, digamos assim. Estão assim escancaradas as portas do futebol português para a chegada de outros grandes grupos económico-desportivos. E temos ainda 2 números para analisar. Bruno, iria começar por ti relativamente a este investimento. Qatar Sports Investment chega finalmente ao futebol português e por uma porta muito interessante, a porta do Sporting Braga. É uma porta extremamente interessante, porque o Braga, se calhar, era o clube que estaria ali um bocadinho mais à mão aqui em Portugal, que era para eles investirem. Nós fizemos um trabalho sobre isso no novo semanário
E realmente as opiniões que nós fomos aqui colhendo, porque o Braga não tem a maioria do capital da SAD, é preciso dizer isto, é que, por exemplo, a QSI pode perfeitamente, um dia destes, ser a acionista maioritária. Porque se fizer uma OPA por um valor absurdo, mas que será sempre irrisório para as suas posses, eu duvido muito que a SAD do Braga consiga acompanhar. Eu acho que nós podemos ter aqui um ponto de viragem. Não sei se vai demorar muito tempo ou não, mas acho que podemos ter aqui um ponto de viragem no nosso futebol. E eu não sei até quando é que os adeptos / sócios dos três grandes vão conseguir resistir a esta mudança dos novos tempos. Jorge, não sabemos como é que os adeptos dos três grandes vão reagir se, por acaso, a maioria do capital da SAD for perdido nas três SADs maiores do futebol português, mas sabemos, por exemplo, como é que os adeptos do Braga reagiram à entrada deste capital, já no jogo a seguir, no jogo da Liga Europa, com uma faixa a manifestar-se contra esta entrada. Sim, se olharmos para os 5, 6 principais clubes, inclui naturalmente aqui o Vitória Sport Clube, porque é claramente um clube também com uma grande massa adepta. A verdade é que este tipo de situação, a questão da perda da maioria da SAD, não passaria, acredito eu, ao dia de hoje em nenhum dos clubes, no Vitória Sport Clube, nos três grandes, mesmo para os adeptos do Braga. Se fosse hoje a votação uma questão deste género, provavelmente votariam negativamente. Agora, desculpa dizer-te uma coisa, mas é que o problema é que o Braga não precisa de ir à votação. Já não tem a maioria. Exatamente, é que esse é que é o problema entre aspas, não é? Há aqui esta nuance do Braga em relação ao Vitória Sport Clube e aos três grandes. Agora, acho e concordo com aquilo que dizia o Bruno, está aberta a porta para este acionista se tornar provavelmente o acionista maioritário, e olho para o futuro do Braga com alguma curiosidade, percebendo que é obviamente um grupo económico com uma grande capacidade financeira. Vimos o que fez no Paris Saint-Germain. Se continuar a reforçar a sua posição na SAD do Braga e a investir no futebol bracarense, poderemos estar aqui perante um caso sério. É verdade que já houve maus exemplos de investidores privados em alguns clubes em Portugal que as histórias acabaram mal, mas nunca foi um investidor com esta dimensão e já com este passado no Paris Saint-Germain. Um investidor. Zé, deixa-me só dizer uma coisa, se não te importares. É só para as pessoas terem noção, este grupo económico que pertence ao Fundo Soberano do Qatar tem investidos em várias áreas que vai do entretenimento às telecomunicações, aos mídia, à indústria automóvel, aos combustíveis, um total de 460 mil milhões de euros. E só no Paris Saint-Germain, desde 2011, exatamente, 1,4 mil milhões de euros. Nuno, passamos para o terceiro e último número deste hat-trick. Ao 300, o número de trabalhadores dispensados pela Adidas em Portugal. O anúncio dos despedimentos foi feito pela própria empresa e refere-se aos colaboradores da sucursal da Maia. O grupo justifica essa decisão com mudanças na estrutura organizacional da empresa, que vai deslocar serviços para fora de Portugal, uma garantia dada também pela multinacional. Jorge, não temos tempo para grandes análises. Tinha só uma frase para esta situação. Sim, eu acho que este tipo de situações tem muito a ver com a capacidade que as empresas têm noutras regiões da Europa e até do mundo ter situações fiscais muito mais vantajosas para as empresas, e portanto isto é muito mais até provavelmente de uma questão política e fiscal do que de competência ou da importância que o mercado português poderá ter para a Adidas. Bruno, pedia-te um comentário para fecharmos esta primeira parte. Eu estou plenamente de acordo com o Jorge. Aquilo que eu digo é que se calhar a Adidas vai perder alguns adeptos aqui em Portugal e vai ganhar milhões de Índia. Fica feita então a análise. Nuno, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Já a seguir vamos falar do enorme potencial do marketing digital. É já a seguir.
Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. A Samba Digital entrou na Euronext Lisbon no início deste mês e é um dos grandes players do marketing desportivo mundial, com uma avaliação de mais de 23 milhões de euros. E porque o desafio da internacionalização passa, em definitivo, pelo marketing digital, importa saber que caminho deve ser percorrido pelos clubes portugueses para garantirem mais fontes de receita. É sobre marketing digital, marketing desportivo digital que vamos falar nesta segunda parte do jogo económico e para este programa e para este tema, quem mais, senão um dos grandes especialistas do mercado, Samba Digital, aqui na pessoa do seu CEO, Frederico Fosser. Muito obrigado pela presença neste jogo económico. Frederico, começo por lhe perguntar que necessidade é que a Samba Digital sentiu para entrar na Euronext Lisbon e o que é que isto significa para uma empresa de marketing desportivo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Eu sou o Frederico, sou francês, mas eu moro no Brasil há mais de 10 anos, né? Por isso que meu português está um pouco mais fluente. Eu tenho uma parte da minha família que é portuguesa, então é um projeto, claro, de negócio, financeiro, né? Mas também um projeto sentimental para mim. Eu acho importante, né, explicar também o contexto. Bom, porque a Samba decidiu entrar na Bolsa em Lisboa, porque Portugal, a primeira coisa é que o idioma português para nós, o mercado brasileiro, o idioma português em geral, é o primeiro idioma que a gente vende no mundo. No mundo. Tudo começou com o PSG em 2018, a empresa foi criada em 2018 e foi, né, na época que o PSG queria crescer no mercado brasileiro. Então, para nós, o primeiro mercado, o primeiro idioma sempre foi português. Né? Sempre foi português. Nasce já português, não é? Isso mesmo, nasceu português. Depois a gente, né, trabalhou... Hoje a gente trabalha em 35 idiomas. Então, criou no Brasil, mas a gente conseguiu acelerar, escalar, né, em 4 anos para cobrir 35 idiomas. Porque a Bolsa... primeiro, reputação, visibilidade, a gente chega num nível que somos mais ambiciosos, queremos mais visibilidade, queremos ser diferente também. Tem poucas agências de marketing esportivo que estão na Bolsa. Por que a gente entrou? Porque queremos ser diferente, queremos quebrar o modelo tradicional da agência de marketing esportivo, criar um modelo diferente através de tecnologia, de plataforma, de uma estrutura internacional que a gente criou durante quase 5 anos, né? Demorando, uma coisa que saiu assim. Então, esse é um aspecto muito importante para nós. O outro aspecto é poder participar em projetos maiores. Né? Eu vou usar o exemplo das Olimpíadas em Paris, em 2024. Se você não tem um mínimo de estrutura, um mínimo de visibilidade, um mínimo de transparência, e mostra que você é uma empresa grande, forte, ambiciosa, é muito difícil competir. E a gente pretende chegar num nível mais ambicioso. Eu não falei de Copa do Mundo, eu não falei, né, de outras competições maior, mas esse é o objetivo principal. Digamos que a Samba Digital entra em campo com esta ativação do sino da Euronext Lisbon, entra em campo para poder então também poder estar nesses grandes eventos. Falamos muito é um dos temas recorrentes deste jogo económico, é o tema do marketing digital e esta capacidade dos clubes de facto conseguirem entrar neste ambiente que é naturalmente altamente concorrencial. O que é que necessita um clube para ser diferenciador neste ambiente digital? Redes sociais, site, conteúdos multimédia? Explique-nos um bocadinho como é que é todo este entorno. Não, em 2018, a gente identificou que, tudo bem, já tinha várias marcas de esporte nas redes sociais, principalmente os grandes, né? Mas depois a gente viu que mesmo os pequenos, os menores, foram também seguir essa tendência da digitalização. E o que a gente observou é que os clubes, mesmo os clubes medianos,
eles tinham mais fãs aficionados, né, torcedor, como a gente fala no Brasil, fora do estrangeiro do que nacional. Hoje, mesmo o próprio Benfica, ele tem mais seguidor, né? O PSG também. O PSG tem mais de 2 milhões de seguidores franceses, mas tem milhões fora da França. Então, não é mais o mercado do México a principal atração, né? O principal foco deles. O problema é que eles não sabem o que fazer com isso. Né? Muitas vezes eles têm, mas não comunicam, não sabem como engajar. E aí a Samba entra através da experiência, da presença em vários mercados, né? Hoje a gente cuida de 500 milhões de fãs nas redes sociais para nossos clientes. Trabalhamos com mais de 100 clientes e dá um total de 500 milhões, todos em países estrangeiros. Então, essa experiência, né, essa força, essa estrutura que montamos ajuda. Mesmo um clube mediano, a gente trabalha com Estrasburgo, na França, clubes pequenos da Holanda, da Bélgica. Hoje eles veem que não, dá para fazer algo, dá para converter, monetizar, né? Então é isso que fazemos. O Frederico pegou aqui num ponto que era muito interessante e que eu queria, com o qual eu queria naturalmente começar a conversa com os nossos comentadores, Jorge Faria de Sousa e Bruno Pires. Jorge, começo precisamente por ti. Frederico pegou aqui num exemplo do PSG, de ter imensos seguidores, imensos adeptos fora de França, e a determinada altura não sabia exatamente o que é que haveria de fazer com eles. Acreditas que esta capacidade de poder ter adeptos fora do país deve ser imediatamente explorada pelos clubes portugueses, e de que forma é que deve ser feito? Sim, boa tarde. Cumprimentar, obviamente, o Frederico. Obviamente que o marketing digital tem um papel preponderante até enquanto fonte de receitas hoje em dia para os próprios clubes. Questões tão simples como uma loja online pode ser absolutamente determinante quando olhamos até para a realidade dos clubes portugueses, com muitos portugueses a trabalhar e a viver fora de Portugal. Obviamente essa questão da loja online, poder entregar encomendas e compras de merchandising rapidamente em casa dos adeptos é obviamente um fator muito, muito determinante. Depois, obviamente, quando olhamos para uma realidade como o Paris Saint-Germain, ou mesmo Real Madrid, Barcelona, os clubes do top 5, obviamente têm uma grande dimensão de adeptos e de seguidores, não só nas redes sociais, mas também em termos de compradores daquilo que é o merchandising, e daí ser tão importante, acredito eu, o marketing digital para esses clubes. E basta olharmos para aquelas célebres digressões pelo mundo asiático, por exemplo. Obviamente que isso tem muito que ver com a dimensão que vai para lá da sua própria fronteira e atinge valores muito superiores fora do país do que, por exemplo, no caso do PSG, do que propriamente em França. E obviamente nesse aspecto o marketing digital assume aí um papel preponderante. Agora, claramente, para o mercado português é uma questão que temos vindo a discutir muitas vezes, praticamente todas as semanas é tema aqui recorrente, que é a questão da internacionalização da Liga Portugal. E se calhar podemos deixar já aqui a provocação ao Frederico para lhe perguntar em que contexto é que vê a possibilidade de crescimento da Liga Portugal, em que medida é que vê os próprios clubes portugueses como potenciais clientes da Samba, e que papel é que a Samba pode ter no crescimento dos próprios clubes, internacionalização de marcas dos clubes portugueses, sobretudo quando olhamos excluindo os três grandes e o Braga, e eventualmente o Vitória Sport Clube, os outros clubes de menor dimensão, com todo o respeito obviamente por todos os clubes, em que medida é que têm esse potencial de crescimento, numa altura em que obviamente um dos grandes desafios da Liga Portuguesa tem que ser essa internacionalização e vender os direitos desportivos que tantas vezes discutimos. Exatamente. Mas antes de passar a palavra ao Frederico, queria também introduzir o Bruno neste tema. Bruno, temos de facto uma diáspora enorme e que é adepta de futebol, nós sabemos disso. Frederico já avançou ali com o exemplo do Benfica e da possibilidade do Benfica provavelmente até ter
mais adeptos fora de Portugal do que propriamente em território nacional. Este é, de facto, todo um terreno que está por explorar e que potencial é que existe aqui para aquilo que nós estávamos a falar há pouco, diversificação de receitas, internacionalização e, naturalmente, um melhor resultado daquilo que se espera em 2028 para a venda dos direitos televisivos da Liga Portuguesa. Antes de mais saudar o Frederico, esse realmente é um ponto muito importante, porque eu acredito que não só o Benfica, mas também o Sporting e o Porto tenham mais adeptos fora de Portugal do que propriamente em Portugal. Nós agora vimos que quando o Sporting foi campeão, e isso foi refletido no seu relatório de contas, teve um lucro recorde das suas vendas de merchandising. E eu penso realmente que a nossa diáspora, nomeadamente em África, é extensa, mas com menor poder de compra, mas principalmente na América do Sul, e quando digo na América do Sul, refiro ao Brasil e também a outros países da Europa. Como é que o Sporting, o Benfica e o Porto podem lá chegar? Eu não sei. E se calhar a Samba tem aqui as ferramentas necessárias que é para nos explicar como é que o Sporting, o Benfica e o Porto podem lá chegar. Depois, há outros clubes aqui em Portugal que eu gostava também de falar, que eu acho que têm peculiaridades que podem ser muito positivas. Por exemplo, o Santa Clara representa todo um arquipélago. O Marítimo representa outro arquipélago. O próprio Vitória Sport Clube de Guimarães, eu tenho para mim que se já tivesse tido metade do êxito esportivo que o Braga teve, se calhar estava num patamar muito mais acima. Como é que esses clubes, e este é o desafio que eu deixo aqui ao Frederico para nos explicar, como é que estes clubes, tirando os três grandes, podem ter reflexos lá fora, sendo que, por exemplo, o Santa Clara, e eu sei até por experiência própria, porque em tempos fiz uma digressão com eles, têm uma grande mancha de adeptos nos Estados Unidos e no Canadá. E, de facto, são regiões de onde saíram muitos imigrantes, e esses imigrantes já estão até, muitos deles, naturalmente não digo todos, mas muitos deles até já estão numa idade avançada e, portanto, até seria interessante, se calhar, tentar apanhar... uma segunda geração, não é? Exatamente, uma segunda geração, para que houvesse aí alguns proveitos. São, de facto, observações muito interessantes. Frederico, basicamente, as intervenções do Bruno vão ao encontro de perceber como é que os clubes portugueses, e nomeadamente o Bruno deu aqui alguns exemplos que não são assim tão prováveis de clubes que podem gerir receitas, mas são de facto exemplos muito interessantes e há um potencial claramente por explorar. Como é que os clubes portugueses podem fazer para chegar a esse público? Primeiramente, eu queria dizer que começamos a trabalhar com a Liga Portuguesa de Futebol há mais de 6 meses atrás, um projeto de internacionalização. Certamente vocês sabem que eles vão organizar no mês de novembro no Porto um evento, vai ter bastante presença internacional lá, então é uma primeira etapa, e a Samba é a agência de internacionalização da Liga Portuguesa de Futebol. Isso mostra já que está no caminho certo, pelo menos a Liga tem um direcionamento bem agora mais formal, mais confirmado de uma estratégia de internacionalização. Bom, minha visão sobre internacionalização de marca esportiva é a seguinte: para mim é importante ter se você quer monetizar, engajar, alcançar uma audiência internacional, você tem que localizar seu conteúdo. Não adianta falar só português para comunicar com o mercado, mesmo com o mercado brasileiro, com o mercado mexicano, com o mercado africano. Você tem que ter uma estratégia de localização de conteúdo que te permite chegar até sua audiência, a audiência que você pretende engajar. Então, a Samba, primeira etapa, Samba permite isso. Samba hoje, a gente começou, eu tenho exemplos muito bons, a gente está falando de clube mediano. O Mônaco não é um grande clube internacional. A gente começou em 2018 com um idioma, que era o espanhol, e hoje a gente trabalha em 8 idiomas para eles, inclusive no Japão, na África, no mundo árabe. Então, mostra essa possibilidade de escalar rapidamente em termos de idioma através de uma só empresa, que é a Samba. Então, localização de conteúdo, super importante. E depois, eu penso que assim, o contexto é muito favorável. Qual que é o contexto atual?
é digitalização de todos os ativos do clube de futebol. É isso que está acontecendo. Digitalização do jogador, digitalização do ticket, para o ingresso, né, para entrar no estádio, digitalização até da experiência, né? Nossa visão é que no futuro, eu acho que o próprio Benfica tem os direitos, né, dele, de transmissão, se eu lembro bem. O futuro é o fã no Brasil, no México, nos Estados Unidos, através do metaverso, ele vai ter não sei como que chama em português, um casco de realidade aumentada, né, virtual. Ele vai conseguir seguir um jogo, uma experiência ao vivo, em casa, né, com formato, conteúdo que vai engajar ele, possibilidade de compra ao vivo, NFT. Esse é o futuro próximo. Quer dizer o quê? Em vez de ter 60 mil, né, o Benfica tem capacidade do estádio para um jogo, virtualmente você poderia ter milhões de pessoas conectadas para um jogo ao mesmo tempo, às vezes pagando ou gastando 10, 20, 50 euros, 100 euros por mês ou por jogo. Esse é o caminho. E se os clubes não entendem isso, é uma pena, mas é isso que já está acontecendo. A virtualização dos assets, né, das propriedades, em todos os sentidos, está acontecendo agora. Web3. Mas, Frederico, tu conheces do mercado português. Acredita que os clubes portugueses estão dispostos a explorar em todas as suas vertentes essa digitalização? Eu acho que sim. Não, o futebol português. Portugal é um país de futebol, para começar. Né? Eu tive, foi minha primeira experiência como consumidor, eu vou dizer assim, como cliente. Eu fui para o jogo do Benfica contra o PSG. Eu fui ao estádio. Eu vivi uma experiência fantástica. Eu percebi que era muito como o Brasil, né? Essa paixão, né? Então, isso é totalmente diferente na França, por exemplo, ou em outros países. Então, o potencial ele é muito grande, né? A gente sabe também que tem essa capacidade de ter muitos portugueses, né, no mundo inteiro, em vários países, que pode ser representante do clube, né? Eu acho que os clubes portugueses trabalham muito esse conceito de fã-clube internacionais, de sócios internacionais. Esse é um gancho muito forte, que dá para virtualizar, que dá para digitalizar. Né? Então, são algumas forças que eu acho que o futebol português tem hoje. A gente, até falando do Benfica, o Jorge Jesus no Brasil foi uma coisa absurda. Né? Eu não imaginava um impacto tão grande. O treinador do Palmeiras hoje, né? Tudo isso tem que ser explorado de uma melhor forma, não só comunicando em português do Portugal no dia a dia. Não, vamos ser um pouquinho mais agressivo para esse mercado, porque o contexto existe, é o momento. Digital é questão de momento. Frederico, deixa-me só deixar uma provocação, e nós estamos aqui a pouco menos de 2 minutos já do final desta nossa segunda parte. Nós, em Portugal, assistimos com alguma frequência, demasiada frequência provavelmente, a episódios que não são assim tão positivos em torno daquilo que é o campeonato português, em torno daquilo que é o ambiente gerado pelos clubes portugueses, sobretudo os grandes. O que eu lhe pergunto, se calhar em jeito de provocação, é como é que o marketing desportivo, que naturalmente tenta sempre pegar em tudo o que é positivo e transformá-lo e dar-lhe valor acrescentado, como é que o marketing desportivo consegue lidar muitas vezes com estes temas que não são assim muito atrativos, não geram grande atração, ou melhor, geram atração, mas negativa para o campeonato português? Eu acho que é sempre minha recomendação, mesmo em estratégias internacionais digitais. Eu acho que o clube ele tem que ser autêntico. Não dá para esconder coisas, não dá para tentar, porque as pessoas, né, hoje com o Twitter, com o Facebook, eles têm acesso à verdade facilmente. Tem que ser autêntico, tem que falar da história, da força, da ambição, da visão. E tudo isso, né, os problemas momentâneos, temporários, eles têm que desaparecer de forma natural com o tempo, através de uma estratégia bem pensada. Isso é né, eu acho que qualquer clube no mundo vai enfrentar, de repente, esse tipo de problema, mas a força do clube, a cultura do clube, ela tem que aparecer, né, de forma bem firme, bem forte nas redes sociais. Não dá para esconder ou fazer outro tipo de estratégia. Eu acho que tem que ser autêntico. É fazer a gestão de comunicação.
Frederico, fica desde já convidado para marcar presença num dos futuros programas do Jogo Económico, para até falar um pouco daquilo que é a experiência da Samba Digital na forma como lida com o marketing desportivo em Portugal, que é um mercado onde está a entrar agora. Muito obrigado, Frederico, pela presença neste Jogo Económico. Voltamos obrigado a todos. já a seguir para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo número do Bruno Pires para esta semana. Bruno, o teu número, o 8. O número 8 é o número de equipas do principal escalão do nosso futebol que foram eliminadas nesta eliminatória da Taça de Portugal. Acho que isto demonstra bem o que é a festa da Taça, que demonstra bem que há jogadores que fazem de um jogo o jogo da sua vida. E se calhar também demonstra que as equipas da Primeira Liga, se calhar algumas não encararam totalmente a sério estes confrontos. Eu acho que isto é bonito e acho que a Federação está muito bem na opção que tomou, em que as equipas de escalões abaixo têm que jogar em casa. Eu acho que este é um método que tem que ser seguido. Eu só gostava era que fosse sempre nos estádios dessas equipas, porque, por acaso, com o Varzim, o herói da jornada tinha nascido lá naquele estádio, lá em Barcelos, mas isto nem sempre vai acontecer, e eu acho que era muito interessante que, independentemente do estádio, se tivesse condições, se não tivesse condições, porque aí é que está a verdadeira alma da Taça. Claro, exatamente, e viu-se essa situação, por exemplo, com o jogo do Caldas com o Benfica. Exatamente. Jorge, o teu número é precisamente o mesmo, para falar então da festa da Taça e das 8 equipas da Primeira Liga que ficaram pelo caminho. Olha, mais importante que falar das 8 equipas que foram eliminadas, eu gostaria aqui de destacar o Varzim, o Mafra, o Tondela, o Vitória Futebol Clube, o Oliveirense, Valadares de Gaia, Machique e Lanque Vila Verdense, com uma grande menção honrosa a um clube que me é relativamente próximo, o Caldas, e que fez também uma grande exibição. O próprio Felgueiras também caiu muito perto do fim, frente ao Braga, e foram dois clubes que também bateram o pé perante os favoritos, mas sobretudo, corroborando aquilo que dizia o Bruno, foi feita a festa da Taça, e esta também é a prova que na Liga 3, também no Campeonato de Portugal, há muitos treinadores competentes, há jogadores que às vezes até fazendo formação em clubes de outra dimensão têm qualidade e têm talento, se calhar até maior talento que alguns que andam na Liga 2 e na principal Liga Portuguesa e não têm tantas oportunidades ou não têm o agente certo, e portanto ficou mais uma vez a demonstração, sobretudo destacando aqueles que não são profissionais e que treinam ao final do dia, que têm um segundo emprego, que têm um emprego e que vão treinar ao final do dia, demonstraram que têm sobretudo uma grande paixão pelo futebol, mas há muita competência e muito talento. Bruno, passamos para o teu protagonista desta semana, provavelmente o grande perdedor desta ronda da Taça de Portugal. Sim, refiro-me a Ruben Amorim. Ruben Amorim que tem um crédito enorme ainda como treinador do Sporting. É preciso lembrar que quando ele pega no Sporting, ele acaba aquela época em que fica em quarto lugar, em que perde o lugar no pódio apenas na última jornada, e depois começa uma época com jogadores muito jovens, dispensando até alguns jogadores com mais estatutos. Estou-me a lembrar aqui do Acunha, por exemplo, e num ano em que o Benfica fez um investimento de 100 milhões de euros, não é? E ele foi campeão. Ele está perante uma grande crise, é a sua primeira grande crise como treinador, e a minha curiosidade é se ele consegue dar a volta ou não. Eu, sinceramente, noto alguns sinais de intranquilidade, nomeadamente ao nível da comunicação de Ruben Amorim, que eu acho que era claramente o ponto forte dele. Eu acho que não havia nenhum treinador, e não há nenhum treinador em Portugal tão forte nesse ponto. Nota alguns sinais de intranquilidade, mas quero esperar para ver, porque, por exemplo, vai haver agora um Porto Benfica, e o Sporting, se não ganhar ao Casa Pia, não vai aproveitar nada desse jogo. E se ele não aproveitar nada desse jogo, eu acho que isto pode começar a entrar numa queda que não se sabe ainda a dimensão. E fechamos precisamente com o teu protagonista também, Jorge, o treinador, Marcelo Galhardo. Sim, o treinador que se despediu depois de muitos anos ao serviço do milionários River Plate, depois de conquistar 12 títulos, uma despedida emocionante numa altura e numa época
que não correu de feição efetivamente ao treinador que esteve tanto tempo no River Plate. Esta época não conseguiu vencer nem a Taça da Liga Argentina, no campeonato a 27 jornadas disputada apenas uma volta. O Boca tem 2 finais pela frente e está mais perto do título do que o River ficou arredado do título muito cedo, e também não conseguiu chegar tão longe na Libertadores quanto gostaria. Aí quer Boca Juniors que foi eliminado pelo Corinthians de Vítor Pereira, o River Plate foi eliminado pelo Vélez Sarsfield nos oitavos de final, se a memória não me falha, e portanto acabou por ser uma época muito difícil para Galhardo, que ainda assim deixa uma marca histórica neste River Plate, com 12 títulos, muitos jogadores lançados. Ajudou muito o clube também a sobreviver financeiramente com esses jovens talentos que ia lançando ao longo das temporadas em que esteve. Já foi muitas vezes mencionado até para eventuais cargos no Barcelona e noutros clubes europeus. Tenho alguma curiosidade em perceber por onde é que passará o futuro de Marcelo Galhardo. Muito bem, muito obrigado, Jorge Faria de Sousa, Bruno Pires. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.